Fala pessoal, estamos aqui hoje em mais um podcast, Prefeito em Foco. Hoje nós estamos recebendo aqui o prefeito de Alvarenga, Geraldo, esportista radical. O cara que faz rapel, o cara que pedala, que roda de bike por toda a cidade, sem esquecer da sua mochila nas costas, porque é uma marca que ficou guardada por Alvarenga. Geraldo, é um prazer receber você aqui. Fique à vontade e se apresente por todas as nossas cidades da região aí e o mundão que nos vê pela internet. Fala, Rafael. Boa tarde, né? Prazer aqui estar com Ar Doce, né? Com você como presidente. E meu nome é Geraldo, né? Fui eleito com o nome Geraldo da Saúde. Tem a história aí já na saúde pública em Alvarenga. Graças a Deus o povo confiou no nosso trabalho e corroborou isso, dando assim a chance e a oportunidade para a gente estar governando o município também. Enfim, né? A gente pensa que é uma missão que a gente tem e eu vou tentar levá-la aí, não só para o município de Alvarenga, mas igual você disse, para a região, para os colegas prefeitos igual você, aquilo que a gente puder contribuir com Alvarenga para que a região cresça, nós estaremos sempre à disposição. E a gente já tem visto isso aí, o Geraldo é um cara parceiro que contribui sim para toda a região, é um cara que está sempre participativo nas reuniões, não só na área da saúde, como ele mesmo fala, que tem um carinho pela saúde, mas a gente vê que ele tem um carinho por todas as áreas, porque ele participa de todas as reuniões. Então Sim. É muito importante estar presente, Geraldo. E assim, eu já sou prefeito de segundo mandato e assim, vejo que a participação e estar presente em todos os momentos é muito importante. Mas aí, Geraldo, sua trajetória na política, como que foi? Você já vem aí esses 6 meses, o que você tem achado? Como é que tem sido? Rapaz, a política, ela chegou em mim. Nunca busquei, nunca almejei nenhum cargo eletivo, né? Nunca fui candidato, né? Digamos assim, né? Mas sempre estive engajado na política. Não na eleição, mas sempre gostei de política. No meu tempo de jovem adolescente, assistia canal Senado, TV Senado em casa. Eu gostava dos discursos, gostava de verificar o que estava acontecendo no país, porque não tinha internet, eu sou da época analógica, né? E hoje todo mundo tem o seu TikTokzinho. Tem aproximação. Né? Então, na minha época era TV parabólica, né, que falava. E meu pai era comerciante, transigia com muita gente, então eu aprendi muito na minha família mesmo. Com meu avô foi vereador. E, então, assim, não é assim que a política, ela, na verdade, ela chegou até mim pelo trabalho que a gente fez no serviço público. Correto. Eu sou farmacêutico, né? Formei na Universidade Federal de Juiz de Fora e pude contribuir com o meu trabalho em Alvarenga. Fui convidado para trabalhar lá em uma certa gestão. E chegando lá eu vi que eu poderia ajudar na administração e comecei a ajudar na gestão da saúde e fui ajudando os secretários que estavam lá. Depois acabei sendo secretário de saúde e fiquei um tempão. Depois saí, eu mesmo falei, não, eu quero ser profissional de saúde, eu quero sair um pouquinho da gestão, mas quero continuar ajudando o município dentro do que eu sei, dentro do que a gente consegue fazer. Enfim, fiquei esse tempo todo. E na última eleição, o grupo que estava lá me viu como possível candidato, me coloquei à disposição, sempre falei, estou à disposição, se for da vontade de Deus e vocês acharem que eu possa representar o município de Alvarenga, estarei assim pronto. Então, concorremos à eleição e estamos aí hoje tentando administrar o município. Administrar um município, Geraldo, você sabe a dificuldade que a gente tem passado aí, por isso aí, mas como você já viveu momentos em saúde, você sabe como que é o SUS, como que é o dia a dia disso, e assim, não é que fica mais fácil, mas a gente já acaba que tem uns caminhos e com uma equipe bacana, com as pessoas certas, nos lugares certos, não é que se torna mais acessível. Não, com certeza. A gente, quando tem uma experiência na saúde, e eu sempre busquei me capacitar também, eu fiz várias especializações em gestão pública, sempre que aparecia essas questões do COSEMES, do CONASEMES,
ou outras universidades, que São João del Rei, é o próprio Senac em Valadares, então a própria superintendência, sempre que surgiu uma oportunidade dentro do meu trabalho, eu fazia minhas capacitações, o que me ajudou também a tomar as decisões que hoje a gente precisa. E a gente sabe a necessidade do povo, do nosso povo de saúde. Sim. Acaba que isso se torna mais tranquilo. É uma demanda constante. Exatamente, é o dia a dia, né? Mas, Geraldo, o caminho da política ele é sempre assim e nos leva a uma eleição. E como que foi a eleição? Como que foi o dia a dia? Lógico que você já está no meio da saúde, você já tinha a população já tinha o conhecimento sobre o Geraldo, sabia o que ele poderia fazer pela saúde, mas administrar não é só saúde, é muito mais do que isso, né? Você tem vivido isso ao longo desses 7 meses já aí de gestão, mas como que foi a eleição? Eleição disputada, concorrida, muita dificuldade de fato na eleição? Não existe eleição fácil, né? Acho que tem que ter o adversário, a própria democracia pede isso e cada um tem que propor algo para o cidadão. Então, faltando no dia 1º de março, que é aniversário da cidade, faltando alguns... Lá faz aniversário junto com o Alpercata. 1º de março. Eu decidi, fiz um vídeo, né, me lançando como pré-candidato, dia 1º de março, eu nunca esqueço desse dia, foi um dia assim, foi muito bom, mas também a responsabilidade recaiu sobre os ombros. Mas quem quer ser prefeito e quem quer ajudar o povo não tem que ter medo de responsabilidade. Então, a partir desse dia, minha vida mudou, porque eu era só servidor público, como farmacêutico, coordenador de vigilância. Eu passei a ter o dia a dia, lidando com o serviço público e também com a possível candidatura. O que eu fiz? Eu comecei a reunir as comunidades, eu comecei a marcar reuniões, discutindo com os setores que eu propus um plano de governo participativo. Muito interessante. Tanto que o lema foi ouvir, agir e avançar. Então, eu comecei à noite, depois do meu horário de trabalho, finais de semana, comecei a reunir vários locais na zona rural, na rua, nas comunidades, nas associações. Começou com poucos, às vezes, meio desanimado, depois começou a ficar mais cheio, mais robusto, começou ganhando forma. E aí, quando eu terminei o plano de governo, foi quando eu realmente me candidatei. Que aí eu tive que licenciar do meu serviço público e aí eu me dediquei totalmente. Mas eu só tenho essa candidatura porque eu trabalhei com as pessoas de Alvarenga, com o público, e ouvi, não fiz um plano de governo, copia e cola. Mas por aí também você enxerga a necessidade. Não que a gente não conheça a necessidade da população da gente, mas a partir desse plano de governo participativo, de fato você vai colocar coisas que podem acontecer e que você pode fazer pela cidade. É o que eu sempre falava lá. Falei, gente, eu não estou ouvindo porque eu não sei o que precisa. Eu estou ouvindo porque eu quero saber a prioridade da população. Então, assim, foi muito bacana. Hoje, assim, eu me sinto realizado, porque a gente entrar na política e entrar nela ouvindo o cidadão, e agora você na prefeitura, administrando o município, as coisas acontecendo, e você olhando lá atrás, aquilo que foi discutido com as pessoas sendo realizado, para mim não tem preço. Eu acompanho você nas redes sociais e vejo que diariamente você escuta a população, você está presente. Sim. Isso é muito importante porque nesse mundo moderno que a gente está hoje, tudo evolui muito rápido. E se você não estiver próximo do povo, eles vão evoluir e a administração pública, que tem dificuldades financeiras para que isso chegue, não vai chegar com tanta rapidez com que eles esperam. Eu acompanho isso e vejo que diariamente os gestores públicos eles têm aproximado da população. Porque é natural. Você afastou da população, a população afasta do sistema público e a dificuldade de governar sem a presença da população presente no governo. Não tem como. Inclusive, Rafael, eu preguei um governo aberto, onde o meu gabinete é aberto. Lá você chegou, o Geraldo está aí, pode entrar. Lógico, tem pessoas que a gente tem que atender pessoalmente, né, com a porta fechada. Mas, por exemplo, na festa, no primeiro dia de governo, eu fiz uma festa que chama confraternização. E eu abri o gabinete para todas as pessoas que quisessem sentar na cadeira do prefeito, tirar uma foto e assim publicá-la. Todo mundo foi, que estava na praça. Aí o pessoal até não estão acostumado com isso, não se preocupe. Então, assim, desde o meu primeiro dia, eu prego isso, um gabinete aberto, acesso ao público, porque nós estamos muito digital.
nós estamos muito frio, a política ficou fria. Eu acho que você precisa sim usar o digital para aquilo que é importante, mas você tem que usar o contato tete a tete para você saber bem, sentir o corpo, sentir a pessoa, o coração, a mente, aquilo que ele precisa. Então eu prego as duas coisas, tanto para levar as informações verdadeiras até o cidadão, prevenindo ele do que vai acontecer, para ele saber o que a gente está planejando, junto com o plano de governo, e também recebê-lo, acolher ele, assim como na saúde a gente aprende a acolher o paciente, acolher o eleitor, o cidadão que precisa de um serviço público na prefeitura. Mas é bem natural e se nota que os governos acessíveis, eles são bem mais aceitos pela comunidade, porque você tem o tempo inteiro as pessoas que precisam, todos precisam, mas as pessoas que mais necessitam do governo, eles estão próximos de você. Então, fica mais fácil de administrar dessa forma. Eu até falei, o meu vice-prefeito Hermes, que até mandou um abraço para ele, é um parceiro, na época da campanha, a gente conversando dentro do carro, né? Aí eu via um reclamando de algum serviço público, eu falei, Hermes, eu gostaria de ser 20 Geraldo. Eu queria estar numa UBS, eu queria estar num galpão, eu queria estar numa escola, numa creche, na prefeitura, na recepção. O cidadão vem de uma roça distante, com a moto suja, tirou leite, vai lá pagar um imposto, às vezes é mal atendido, vai lá fazer a consulta dele lá, que ele está precisando, e às vezes o funcionário não dá a devida atenção, né? Ou às vezes ele não consegue naquele serviço público. Então eu falei para ele, Hermes, eu gostaria de ser, mas não tem. Então por isso que eu prego um governo aberto, tanto com o servidor público, abraçando o servidor, porque é ele que vai fazer uma boa gestão junto comigo, e também essa abertura da gestão para o povo ter acesso ao gabinete e ao prefeito também. É verdade. A gente sabe que em 7 meses, provavelmente, você teve vários desafios. Pegar uma administração e dar sequência a um trabalho, fazer um trabalho. Geraldo, Alvarenga, hoje o gestor é o Geraldo. Uhum. Então, eu queria que você me contasse aí, Geraldo, um pouco desses desafios, o que você achou, como que tem sido o dia a dia de Alvarenga. Fique à vontade. O Alvarenga, Rafael, na verdade, o grupo que estava administrando já era o grupo que a gente está hoje. Mas é necessário fazer mudanças. Com certeza. E o grande desafio é você mudar respeitando quem está sempre com você. Outros prefeitos têm uma ideia e pensamento. Entra Geraldo, tem uma ideia e um pensamento. Então, o grande desafio para nós, no início, é encaixar as peças no lugar certo para que o governo realmente mude, mas respeitando todos. Então, eu estou ainda em processo de, digamos assim, de ligação de engrenagem, mas está um governo assim... Eu falo com os assessores, com os meus apoiadores, que eu não quero só que a pessoa trabalhe para a prefeitura ou para o prefeito. Eu quero que ele sinta que o governo é interessante. Pertencente ao governo, né? Que ele se abrace o governo, que ele chegue perto de mim e tenha orgulho de falar assim, eu trabalho com o Geraldo, eu trabalho nessa administração, e quem está fora dela, que sinta vontade de estar dentro para ajudar também, independente de partido político, independente de ideologia partidária, porque isso não cola em mim. Eu acho que o que precisa é, na prática, o serviço no cidadão. Então, o maior difícil foi as mudanças necessárias que eu ouvi, que eu estou fazendo, a passos, assim, às vezes, diminuídos, porque é preciso respeitar todos. Exatamente. E não adianta eu tomar uma decisão precipitada hoje, amanhã, você sabe se é prefeito, você troca uma coisa aqui, faz outra ali, daí, poxa, eu podia ter feito de outra forma. Então, eu sempre sou de esperar, de ouvir, igual eu sempre fiz, pensar para depois agir e fazer o que é correto. Enfim, foi isso que a maior dificuldade. Mas já estamos vencendo. Sim, são 7 meses só, né, Geraldo? Você tem a ideia do que a população de Alvarenga tem sentido, uma alegria, ou elas estão um pouco assustadas com o jeito de Geraldo? O que você tem sentido disso? O povo já me conhecia, né? No atendimento à saúde, a forma como que a gente atende, né? Sempre tratei as pessoas com muita educação, sempre com transparência, com a verdade. Às vezes, assim, eu nunca fui de querer agradar, mas eu fui de querer buscar a solução de algum problema. E sempre fui aberto, gente, isso aqui não dá, isso é difícil, vou tentar. Eu acho que o cidadão, ele muito mais do que um sim ou que não, ele precisa de uma orientação. Exatamente. Ele não está ali só para receber o sim, não. Ele está ali para ser orientado. Então, assim, eu me dou bem com todos, seja da situação, seja da oposição.
Principalmente porque eu preguei isso. Eu quero acabar com esse negócio de separação de grupo político, de brigas. Eu quero um governo da paz, um governo de inclusão, um governo que leva realmente o que a mudança na política precisa. A política não precisa ficar com essa polaridade de ideologia partidária ou de não sei o quê. Eu acho que a política precisa, assim, as pessoas precisam se misturar mais, entender um ao outro, antes de falar qualquer coisa, se colocar... Eu aprendi isso muito na pandemia, né? Você ter mais empatia com o cidadão. Então, eu pude lutar na pandemia contra várias vertentes, não estava fácil. Então, para mim, hoje administrar um município, ele se torna mais... É difícil, porque são vários setores, mas se torna um serviço assim que parece que a gente já entende um pouquinho do que a gente já passou e o que a gente já sofreu. Exatamente. O jeito que você fala assim me lembra muito quando eu iniciei, porque chegaram para mim e falaram: Rafael, mas na sua primeira eleição teve 3 candidatos contra você, como é que vai ser a partir de agora? Eu falei: só não fica comigo quem não quiser, porque eu estou totalmente aberto a conversar e entender o que dá para fazer de melhor para cada um. Sim. Então, quando você vê que as pessoas da população têm acessibilidade ao governante, a pessoa que vai gerir a cidade pelos próximos 4 anos, tudo se torna mais fácil. E o resultado, tomara que o seu seja o mesmo, porque não tem nem candidato contra mim lá em Alpercata. Vamos aguardar. A partir disso, você nota assim, que a Câmara fica mais próxima, que às vezes tem associações, tem esses grupos que tendem a estar fechados, ele aproxima do governo, a religiosidade, tanto a Igreja Católica quanto a Igreja Evangélica, ela aproxima também do governo, e isso fica mais fácil de administrar, porque se atende todos da mesma maneira. Exato. E o que eu prezo lá em Alpercata sempre, Geraldo, que a gente tem um equilíbrio nas funções. Que equilíbrio? Que nenhuma secretaria seja melhor que a outra, que a gente possa investir... Exatamente. Que a gente possa investir em um bem comum. E você usou uma palavra que eu gosto de usar muito. Que a população possa ter orgulho de estar ali presente naquele governo. A partir desse momento que as pessoas da cidade se sentem pertencentes ao governo, é um momento muito satisfatório para nós que estamos nessa gestão. Eu falo para você porque eu sinto isso e, igual você falou, não ter distinção. É você aproximar, não ser radicalista, é você ser equilibrado. Você pegar o de bom que tem de um lado, pegar o de bom que tem de outro, juntar e estar equilibrando as peças. Eu quero isso. Eu quero que a Alvarenga cresça com equilíbrio, com sustentabilidade e principalmente com amor ao próximo. Exatamente. E você vê que quando você faz um trabalho desse formato que você tem falado aí, que você vem de um planejamento com as comunidades, você está fazendo um serviço não para a Alvarenga hoje, você está fazendo um serviço para a Alvarenga no futuro. Exatamente. E a colheita, provavelmente nós que estamos gestores nesse momento, nós vamos ter pouca colheita do que você está fazendo hoje. Lá na frente, os filhos, netos que vão ter essa colheita do geral. Exatamente. E eu penso que se todos tivessem esse olhar, como você tem tido aí, um olhar de atender no contexto geral, hoje a cidade onde você administra seria muito melhor para se viver do que é o que a gente vive hoje. A gente pensa no futuro. Exatamente. Faz um presente importante que vá delegar futuramente justiça social, inclusão, satisfação do público ao serviço público. A própria juventude hoje vendo, eu gosto muito de criança, né? Sempre eu te acompanho e eu vejo. Porque as crianças são assim, elas que vão ver no político de hoje a forma de fazer no futuro. Porque hoje eles não são eleitores. Eu podia estar preocupado com... Não estou, eu estou vendo eles que futuramente serão eleitores, não de mim, que eu também não serei candidato não sei quando, mas que eles possam visualizar um tipo de política alegre, uma política que traz o cidadão para dentro da prefeitura, que tenha sim as burocracias, mas que tenha principalmente um sentimento de querer ajudar as pessoas. Exato, e até espelhar na gente para lá na frente ser um candidato, ser um governante e falar assim, opa, o estilo do Geraldo aqui eu gostava muito, eu quero fazer como ele fez, ir ali, atender todo mundo, Exatamente. Conversar com todo mundo. Eu fico acompanhando o Geraldo estava entrevistando os meninos na quadra esportiva esses dias atrás. Sim, eu não perco não. Sabe por quê? O nosso mandato é curto, 4 anos. Muito a gente, quem está fora fala assim, nossa, está demorando. Não, eu comecei 7 meses. Então, se eu não tiver agilidade,
persistência, não dá tempo de eu fazer aquilo que eu tenho vontade. Exatamente. Então, por isso que você tem que começar quente. E assim, por mais que você vai correr atrás, eu vejo que você não para, você tá o tempo inteiro em cima aí, administrando. Acelerado. Em cima, quando você finalizar, igual eu finalizei meus primeiros 4 anos, eu falei assim, nossa, ficou faltando isso aqui ainda. É verdade. Você faz, você acha que tá bom, mas não, ainda tem tempo para fazer. Exatamente. Mas aí, Geraldo, você teve alguma coisa nesse início de gestão, uma obra ou uma ação, alguma coisa que você falou assim, essa obra aqui já me deu um gás aqui para eu dar uma trabalhada a mais? Olha só, Alvarenga é um município com outras gestões que puderam contribuir bem com o município. Mas é igual você falou, sempre você acha que tem mais alguma coisa para fazer. E tem uma obra que eu fiz, que nós fizemos, né? A gente sozinho não faz nada, né? Nossa equipe, que tinha um local em Alvarenga, até ponto turístico, chama Pedra do Equilíbrio. Estou tentando fazer um ponto turístico lá, que Alvarenga é abençoado por Deus na natureza, cachoeira. Inclusive, vou investir pesado na divulgação do município. Nós estamos precisando de arte de turismo na nossa região. Nós estamos sentindo muita falta disso. Exatamente. Tem plantas lá que não tem no mundo, já estão catalogadas. Bacana. Tem cachoeiras lá magníficas. Às vezes você vai lá em Capitólio, mas lá em Alvarenga tem. Então, assim, eu quero divulgar, já estou trabalhando em cima disso. Inclusive buscando recursos junto ao Ministério do Turismo, já fui lá em Brasília. Vou pedir os vindardos para fazer um levantamento com você lá para poder... Pode ir lá que você não vai arrepender, não. E eu estou te convidando a fazer um rapel comigo lá. Aí, ó. Pega a sua bicicleta convite aceito. E leva lá e fica lá em casa. Mas, enfim, tinha uma família, olha só, no século... Que século nós estamos? 2025. Século 21, né, digamos assim. Tinha uma família, de 8 a 10 pessoas, num local que nunca foi carro, que nunca teve um veículo. Mora num lugar remoto, no sentido de inacessível. E eu fui lá na minha campanha, e eu fui de moto até uma certa altura, e eu conversando com o filho desse senhor, que é o meu xará, chama Geraldo também. Ele virou para mim e falou, Geraldo, não vem aqui não, você veio pedir voto, essas coisas. Eu falei, não, eu vim cá conhecer. Eu fiquei até com vergonha na hora que ele falou isso. Eu vim cá conhecer as suas dificuldades, verificar o que eu já sabia, que o povo falava, que vocês não tinham estrada, tinha uma menina doente, tinha uma mulher mais idosa. Aí eu saí da política naquele momento e fui conhecer mais a família. Fui conhecer o lado humano. O lado humano deles. Aí chamei o rapaz, ele despediu de mim, falou já muito obrigado. Aí eu falei assim, mas se eu for eleito, o rapaz, eu vejo essa pedra aqui, mostrei a pedra do equilíbrio, depois eu até te mostro a foto. Aqui a gente pode tentar investir no turismo desse local e, quem sabe, investindo no turismo, trazer o acesso à sua casa, à sua família, para vocês terem dignidade. Então, assim, eu nunca esqueço que eu falei com ele e ele lembra, e Deus me permitiu, sendo eleito, fazer essa estrada lá. Agora, logo no início do meu mandato. Oh, que bacana. Então, assim, eu pude ver no olho da família a felicidade e das pessoas da cidade vendo que já se passaram tantos anos e não tinha acesso. E é um olhar. Então, assim, foi uma obra que às vezes é pequena, né? Tanta gente que pede para fazer isso, pede para fazer aquilo. Às vezes nem tem condição financeira, a prefeitura acaba ajudando e lá ainda não tinha visto essa sensibilidade. E você nota a descrença da população, você não vem aqui pedir voto. Na verdade, você... Ele já estava triste, porque prometeram e não conseguiram. Então, os vizinhos ali também que contribuíram, né, com acesso, também tem os fazendeiros de perto, tudo. Parece que viram assim, a nossa vontade de fazer, se solidarizaram e nós entramos e fizemos. E hoje a família está satisfeita, graças a Deus. Eu acho que já é um marco, início, sim, com um pé quente. Né? E ainda falei com o pessoal lá no dia, levei o Vacimóvel lá. Aí eu falei com o doutor Lucas, falei, doutor Lucas, tem uma experiência exitosa. O Vacimóvel foi a lugares que nunca foi no estado de Minas Gerais um carro, que é lá na casa desse senhor, pudemos vacinar. Então, só de você poder levar uma equipe médica sem andar a pé, que o agente de saúde ia a pé até lá, hoje já tem acesso. Então, isso foi uma das obras marcantes, além de outras também que a gente está fazendo. Mas você vê que uma coisa, em tese, simples, ninguém teve o olhar e as pessoas já estavam cansadas de escutar a mesma coisa sempre, de políticos, e
com 7 meses você conseguiu produzir. Eu tenho certeza que você produziu em educação, em saúde, até porque geral da saúde. Então, se você não fizer saúde, fica difícil. Eu te acompanho lá, mas eu vejo que você investe muito em esporte, eu acompanho essas coisas lá e assim, a gente enquanto presidente da associação, a gente tem que dar uma olhada em tudo que todo mundo está fazendo e tentar orientar da melhor maneira possível. A gente não sabe muita coisa, mas o pouco que a gente sabe, a gente tem que tentar passar para as pessoas. Mas é muito interessante ver, assim, e a vontade que os novos gestores estão de fazer um governo diferente. Sim, nós temos uma boa safra agora de gestores municipais. Eu vejo com você e outros colegas prefeitos da região aquele olhar diferenciado. Eu acho que essa geração de prefeitos da região, ela é uma geração que pode contribuir com um futuro melhor para nossas cidades. Na verdade, é interessante a gente ver isso, que hoje os governos têm feito o que você faz lá em Alvarenga. Tentar ao máximo investir em todas as áreas. Você investe, você faz festa, mas você investe em saúde, você investe em educação, você investe no esporte, desenvolvimento social. Lá em Alpercato, eu falo sempre isso, lá em Alpercato nós deixamos de fazer a Secretaria de Assistência Social e passou a fazer o desenvolvimento social, que é diferente de assistência, é mais fazer com que um município desenvolva na parte social do que, de fato, da cesta básica. Fazer os dois, dar assistência e desenvolver. Exatamente. A assistência social é simplesmente um braço do desenvolvimento. E é interessante ver assim, mas 7 meses, pensando Alvarenga para daqui 20 anos, o Geraldo quer deixar o nome dele marcado na história de Alvarenga como um gestor, uma pessoa que fez e que tem trabalhado. E isso eu não tenho dúvida pelo pouco que eu vejo, porque eu vejo muito pouco do tanto que você faz. O que você pensa assim, opa, tem uma obra aqui que essa obra eu tenho que empenhar, acessibilidade da área rural, como você já falou. O que você tem visto assim? Eu preciso deixar o Geraldo marcado nessa ação. Rapaz, é difícil falar uma coisa, né? Eu, na verdade, meu sonho é que a política chegue em todos os lugares. Você acabou de falar aí que não quer que um setor se destaque mais do que o outro. Sabemos que pastas como o da saúde e da educação são pastas que se destacam porque quase a metade do orçamento é usado por elas, né? E se você não fizer educação e saúde, não tem futuro também. Então, assim, na verdade, eu quero, sim, produzir não só ações físicas, obras, mas ações intelectuais, ações de futuro, de visão da nossa juventude, dos idosos que estão hoje, mas que vão passar para eles, justiça social, integração, inclusão, promover algo que vá impactar nos próximos eleitores, nos próximos gestores, vereadores, para que a saúde se desenvolva com qualidade, a educação cresça, as obras, o desenvolvimento social, além da assistência, na pasta esportiva, na agricultura. Sabemos que nós temos os agricultores familiares, tem assim, lançado projetos importantes na Câmara de Vereadores. Quero agradecer também aos vereadores que corroboram aquelas vontades que o Executivo tem. Tem buscado também auxiliar a questão do emprego, né, numa cidade pequena, tem buscado parceiros fora, cooperativismo, incentivar o cooperativismo, enfim, trazer novidades. Às vezes, Rafael, você como prefeito mais tempo do que eu, fica feliz porque ganha uma máquina, né? Às vezes uma máquina bonita, eu também fico feliz. Fico feliz porque faz uma ponte que não tinha aqueles valores enormes, 500 mil, 1 milhão, né? E às vezes aquelas ações rotineiras do dia a dia que dão a pessoa fica satisfeita e vai impactar positivamente na vida dele naquele local. Que seja uma manilha colocada ali, que seja um desaterro feito aqui, que seja uma ponte de madeira consertada ali, que seja uma pintura numa sala de aula, que seja um professor que trata bem os alunos, que seja um motorista que trouxe o paciente e ajudou ele a descer do carro, pegou a cadeira de rodas, que seja ações dos funcionários públicos que vão reverter num futuro melhor. Porque aí as pessoas vão entender que a política não depende só do prefeito. Exatamente. Ela depende dos funcionários públicos, do servidor público,
da população que colabora. Então, eu penso assim, eu acho que o legado é um legado de uma forma bem holística, onde a gente tem que ver um legado em todas as áreas. Eu acho que a gente precisa ver uma gestão completa, uma gestão que não é fácil. Não é destacar uma determinada área ou uma determinada obra, mas em sim a consciência de cada um, eleitores conscientes futuros que vão falar assim, não, eu não sou desse grupo, mas eu acho que essa forma de governar ela é importante. É o respeito e admiração que fica, né? Eu acho que esse é o legado que a gente precisa deixar para o nosso povo. Eu até vim falando, sexta-feira eu fui numa festa lá e conversando com o pessoal sobre isso. Aí me perguntaram o que eu acho mais agradável. Eu fiz um projeto lá em Alpercata, que é o prefeito nas escolas, bacana. E eu vou lá e bato papo com os alunos, converso, sei do dia a dia da família, o dia a dia na escola, e depois eu recebo as cartinhas para a gente seguir um novo projeto, que é o Prefeito por um Dia, que as crianças vão ser prefeito por um dia. Bacana. E uma das cartinhas que eu recebi, eu estava lendo lá no gabinete, a criança falando assim, eu quero ser igual você. Isso pra gente que é alegria. Isso aí. Porque você sofre, né? Você vê no gabinete tanta coisa que a gente escuta. Eu morei em Juiz de Fora há muito tempo e tinha uma padaria lá que chamava Maxi Pão. Não estou fazendo merchandising aqui, não. E você via o padeiro maçando o pão, porque era um vidro. Né? Se tivesse sujo, você não ia comprar o pão. Porque ninguém vê fundo de padaria. Verdade, né? Verdade. E eu penso que o gabinete e o prefeito ele tem que ser transparente. Ele tem que receber a pessoa. Porque a pessoa lá fora fala de uma forma que ele não sabe o que o outro falou para o prefeito. Às vezes distorce. E isso acaba atrapalhando e tumultuando a administração. Então, eu no meu governo, eu prezo isso, a transparência, a verdade, para que eu saia de cabeça erguida. Eu monte na minha bicicleta, eu já sou servidor público mesmo, eu vou sair, vou voltar para a saúde, que eu possa andar na minha bicicleta na rua, trocar ideia com a criançada, que hoje a criança futuramente serão adolescentes, jovens e adultos, e lembrar, né, de quando a gente era prefeito, igual você está falando, né? É muito importante isso. Gente, estamos chegando ao final aqui, um bate-papo muito agradável com o Geraldo. Já recebi o convite aqui de fazer o rapel, já está aceito convidado. O convite. Então, Geraldo, queria que você deixasse o recado final aí para o pessoal de Alvarenga e toda a região aí. O recado é agradecer, né, a oportunidade e a missão a mim confiada ao povo de Alvarenga. Eu prometo não decepcioná-los, tá? E quero, sim, usar do meu período como prefeito. Ontem mesmo as meninas assim, você tem que desacelerar, mas eu ponho a minha mochila e parto mesmo. Então eu quero, assim, deixar um recado estimulante, esperançoso para o nosso povo de Alvarenga. Podem contar comigo, podem me procurar, independente de partido político, de bandeira partidária, independente de credo. Geraldo vai ser acolhedor com qualquer um que pedir ou solicitar algum serviço público, ou cobrar, criticar. E eu preciso, sim, de dar as mãos com os vereadores, com a população, para que o município possa se desenvolver. Precisamos descer do palanque e fazer ações concretas no dia a dia do povo, seja onde for. Então, assim, o recado é esse, confie, acredite, que nós estamos ouvindo, nós já avançamos e vamos avançar ainda mais no nosso governo. Eu não tenho dúvida que a Alvarenga vai avançar muito, até pelo jeito dinâmico, por tudo que o Geraldo já fez e ainda vai fazer por Alvarenga. Então, gente, convido vocês para continuar acompanhando o nosso podcast Prefeito em Foco, porque aqui o nosso foco é mostrar o que há de melhor na administração pública de todo o Vale do Rio Doce. Um grande abraço e até mais. Um grande abraço. Fica com Deus. Um abração ao povo de Alvarenga aí. Valeu.